Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês, né? E a gente hoje vai fazer a correção do nosso TDzinho de maio, né? Que foi o TD que vocês, o último TD que vocês pegaram para resolver. E aí nós vamos fazer a correção desse TD, tá bom? Tanto por uma questão também para vocês já terem a noção da nota de vocês, né? Quanto vocês acertaram, mas principalmente pelo conteúdo, né? Para a gente poder rever o conteúdo e vocês ficarem ok aí para os nossos próximos assuntos, tá bom? Então, o nosso TD de maio, ele envolve tabela periódica, alotropia e metais, né, a ligação metálica, só que o foco maior foi tabela periódica, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a primeira questão, né, o gabarito aqui vai ser a letra E, mas vamos entender por quê. Um átomo X tem um próton a mais do que um átomo Y. Ou seja, se Y tem um número atômico 17, o X tem um número atômico 18. Então, se o Y está aqui no grupo 16, o X está no grupo 17, está no grupo logo depois, né? Então vamos lá. Se Y for um metal alcalino terroso, ou seja, grupo A, família 2, né? X será um metal alcalino? Não, porque os metais alcalinos são os elementos da família 1. Então, se o X tem um próton a mais, ele não pode ser da família 1 se o Y é da família 2, né? Então, não pode ser a letra A. Se Y for um gás nobre, grupo 18, X será um halogênio, grupo 17? Não, né? Os halogênios são os elementos do grupo 17. Então eles estão antes dos gases nobres. Como o X tem um próton a mais, ele está depois do Y, então ele não pode estar antes, né? Então o gabarito seria a letra E, gente. Se o Y é um halogênio, ou seja, halogênio é o grupo 17, o X será um gás nobre. Sim, porque o gás nobre é o grupo 18, então o grupo 18 está logo depois do grupo 17. Já que o X tem um próton a mais do que o Y, então ele está na frente do Y. Então se Y for um halogênio, X será um gás nobre. Excelente, tá bom? 2. A tabela periódica é de fundamental importância para a química e sua história está relacionada com vários cientistas. Porém, dois deles contribuíram de maneira importantíssima para a construção da tabela periódica atual. Qual é o nome do cientista que formulou a tabela que serviu de base para a atual e que organizava os elementos em ordem crescente de número de massa? Gente, o cientista, né, que é considerado o pai da tabela periódica, é o Dmitry Ivanovich Mendeleev. Então, o gabarito aí seria o Mendeleev, tá? Que ele organizou os elementos em ordem crescente de número de massa, tá? Mas nós sabemos hoje que não é em número de massa, mas mesmo assim ele deu contribuições aí fundamentais para a gente conseguir montar a tabela atual, tá? E a letra B, qual a contribuição final de Moseley que deu origem à tabela periódica atual? O Mendeleev organizou a tabela em ordem crescente de número de massa, mas em 1913, né, com os trabalhos do Henry Moseley, né, a gente foi descoberto que, na verdade, as propriedades dos elementos não estão relacionadas com a sua massa, mas sim com o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, tá bom? Então, a última contribuição que o Moseley deu foi a organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico e não em número de massa, tá bom? Terceiro, o que representa as linhas verticais e horizontais da tabela. Gente, as linhas verticais são as famílias, coloquei aqui já para vocês, são 18 famílias, ou também chamado de grupos, tá? E as linhas horizontais são os períodos, que são 7 períodos, tá bom? O que é que os elementos que estão na mesma linha horizontal possuem em comum? Todos os elementos do mesmo período possuem o mesmo número de camadas energéticas, ou seja, possuem o mesmo número de níveis de energia. Então, todos os elementos que estão no terceiro período têm 3 camadas de energia. Todos os elementos que estão no quarto período têm 4 camadas de energia, e assim sucessivamente, tá bom? Se fossem os elementos da mesma família, aí eles teriam propriedades químicas e físicas semelhantes, ou o mesmo número de elétrons na camada de valência, tá bom? Então vamos lá. Quarta questão, analisa a tabela periódica e indica a posição e a classificação dos seguintes elementos. Então você pegaria a tabela, né, e aí você ia só indicar qual era a posição dos elementos. O Se é o selênio está no quarto período, é do grupo 16, e o estrôncio está no quinto período, é da família 2, ou seja, o metal alcalino terroso, tá bom? Quinta questão é sobre os alótropos, tá bom? A alotropia é um fenômeno em que um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples, denominadas de variedades alotrópicas ou alótropos, né? Carbono, enxofre, fósforo e oxigênio são alguns elementos que sofrem o fenômeno da alotropia. Afinal, a alternativa correta. A alotropia do oxigênio é do tipo estrutural? Não. A alotropia do oxigênio é do tipo atomicidade. Né? A diferença dos alótropos de oxigênio não está na estrutura, está no número de átomos. Tá bom? Então tá fora. Então aqui letra A, fora. Letra B.
Fósforo branco e fósforo vermelho são os únicos halótopos do fósforo. Não porque o fósforo também possui o fósforo negro como halótopo, tá bom? Então não é o único que tem, não é somente o branco e o vermelho. A alotropia do carbono é do tipo estrutural. Sim, os halótopos do carbono são halótopos por estrutura, né? Ou seja, a diferença não é no número de átomos, mas sim na estrutura. Então você tem, por exemplo, o diamante e a grafite, que são formados pelo mesmo número de átomos de carbono, porém com estruturas diferentes, tá bom? E a letra D, então o gabarito aqui seria a letra C. Letra C. A letra D está errada porque ele fala que o enxofre sofre alotropia por atomicidade e não é. A alotropia do enxofre é estrutural, não é o número de átomos. E ele ainda está errado porque ele fala que o enxofre só tem um halótopo, que é o enxofre monoclínico. Não, o enxofre tem vários halótopos. Na verdade, o enxofre é o elemento que mais tem halótopos na natureza, tá? O monoclínico e o rômbico são os principais, mas não significa que são os únicos, tá? Então vamos adiante. Sexta questão. Vamos para a questão de número 6. Considere que os seguintes elementos apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Então você tem aí A, B, C, D, cada um com uma determinada distribuição eletrônica. Sabendo que os alunos Sara, Tamires e Vinícius e Alan apresentam os elementos A, B, C e D, respectivamente, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A Sara é o elemento A, então aqui é a Sara. O elemento B é a Tamires. O elemento C é o Vinícius. E o elemento D é o Alan. Então vamos lá. Sara é um metal alcalino. Gente, Sara termina com 3S2, tá? A camada de valência é 3S2. Isso significa o quê? Que ela tem 2 elétrons na camada de valência. Se tem 2 elétrons na camada de valência, ela é um metal alcalino ferroso e não um metal alcalino. Metal alcalino é quem é da família I, ou seja, só termina com um elétron na camada de valência. Então a letra A está fora. Alan é um metal de transição. Alan termina em D. Né? Todos os elementos químicos que terminam com o subnível D ou F são elementos de transição. Então, no caso aqui, o gabarito é a letra D. Tá? Então, mas por que as outras estão erradas? Vamos lá. Tamires se encontra no quarto período. Gente, Tamires é o elemento B. O elemento B só tem 3 camadas. Ele termina em 3S2 e 3P4. Então, o maior número aqui entre 1, 2 e 3 é o 3. Então, significa que ele está no terceiro período. Se ele terminasse, por exemplo, se ele tivesse o 4S2, o subnível 4, a camada 4, aí ele estaria no quarto período. Mas ela termina, né? O maior número aqui entre 1, 2 e 3 é o 3. Então ele está no terceiro período e não no quarto. Vinícius e Tamires possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. O Vinícius está no quarto período e pertencente à família 2. Ele é um metal alcalino ferroso. A Tamires está no terceiro período. E como termina com P, 4 com 2, 6, com 10, 16. A Tamires é um calcogênio. O Vinícius é um metal alcalino ferroso, família 2, e a Tamires é um calcogênio, grupo 16. Eles só teriam propriedades químicas e físicas semelhantes se eles pertencessem à mesma família, só que eles pertencem a famílias diferentes. Um é um metal alcalino ferroso, o outro é um calcogênio. Então está falso. Gabarito letra B, tá? Sétima questão. Sétima questão diz o seguinte. Vamos lá. Os elementos X, Y e Z apresentam a seguinte distribuição. Mesmo esquema da outra, né? Z é um halogênio. Gente, o Z termina aqui, Camada de valência dele é 2S2 e 2P5, tá? Camada de valência sempre é aquela que tem um número da frente maior, o número quântico principal, que a gente chama. Então, a camada de valência é essas duas aqui, 5 com 2, 7. Como termina em P, soma 10. 7 com 10, 17. 17 é da família dos halogênios. Então, Z é um halogênio, sim. Gabarito, letra A. X está localizado no terceiro período. Sim, X, a camada de valência dele é o 3S1. Então, a camada de valência, né, que é o 3, significa que ele está no terceiro período. Até aqui tudo bem. E na família dos gases nobres? Não, gente, ele só tem um elétron na camada de valência. Então ele é da família 1. Ele é um metal alcalino. Gás nobre é se ele tivesse 8 elétrons na sua camada de valência. Então tá fora. Y é metal de transição? Não. Y termina com o subnível P. Para ser de transição tem que terminar com D ou com F. Tá bom? Então também tá fora. Y pertence ao grupo 14. Não. Se você ver que a camada de valência do Y é 3S2, 3P4. Termina em P, somos elétrons de valência. 4 com 2, 6.
soma 10, 16. Ele é um grupo do calcogênio. Ele não pertence ao grupo 14, ele pertence ao grupo 16. Tá bom? Então, gabarito letra A. A oitava e a nona, né, a gente ainda não estudou, é o assunto de propriedades periódicas, que vocês vão ver na próxima semana, então essas duas questões foram anuladas, tá? Então, só para lembrar aí a vocês, ó, a questão de número 8 foi anulada e a questão de número 9 também foi anulada, certo? Então vamos lá. Deixa eu só seguir aqui. Oxe, estou botando certo onde não tem. Espera. Então, enfim, só para lembrar vocês que foi anulado, certo? Então, pessoal, olha só. A 8 e a 9 foi anulado, ficou só a 10. A maioria dos elementos da tabela periódica são metais. Todos os metais apresentam várias características próprias. Assinale a única alternativa que não temos uma propriedade típica dos metais. Gente, metais têm brilho e maleabilidade? Sim. Metais possuem ductilidade? Sim, ou seja, conseguem transformar um metal em fio ou em chapa. São excelentes condutores térmicos e elétricos? Sim. Mas a letra D, baixa dureza? Não. Os metais, alguns metais possuem uma certa dureza, mas outros não, tá? Mas o que faz o item D ficar completamente errado é porque fala que os metais são isolantes elétricos. Não, pelo contrário. Metais são excelentes condutores térmicos e elétricos, tá? Metal não é um isolante, metal é um condutor. Então a letra D seria o nosso gabarito, tá bom? Bom, meus queridos, nós encerramos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Se você acertou todas, meus parabéns. Se você errou algumas, então aproveite para corrigir. Se você não foi nada bem, estude mais, tá? Então significa que você está precisando dar uma estudada, prestar mais atenção nas aulas, tá? Para que nas próximas provas você possa ir melhor, tá bom? Então já faça a correção aí no seu caderno, coloque o gabarito das questões, as questões abertas, copie a resposta para futuramente você, se precisar novamente, né? Com certeza você vai ainda usar esses conceitos mais para frente, então você já não errar se aparecer outra questão desse tipo, tá bom? E até a próxima e fiquem com Deus.